né? Eu quero criar um grande agente que vai conseguir um vai conectar com o outro e um vai entender qual deles pode me ajudar dependendo da pergunta que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Vou criar um workspace novo. Aqui já criei. E eu vou criar um grande agente que vai se chamar agente de todos os agentes, né? Eu vou botar um agent, vou colocar o nome dele de agente mãe. Notificações. E aí, agent. Vou colocar um master, tá? E aí, agent master. Beleza. O que esse agent aqui vai fazer para mim? Toda vez que eu fizer uma pergunta, eu não vou colocar nenhuma ferramenta pura, tá? O que é a ferramenta pura? Gmail, o Calendar. Eu não vou colocar nenhum aplicativo conectado a ele. Ao invés disso, eu vou conectar os outros agentes como ferramentas desse grande agente. Então, esse é o grande poder aqui. Eu criei vários e eu vou deixar com que um deles escolha qual que precisa invocar, dependendo da minha pergunta. E o N8N também traz essa funcionalidade, que é super interessante. Uma coisa que é legal pontuar é o seguinte, esses agentes, essa funcionalidade, ela já existia no N8N antes da gente falar de agente de AI. Tá? Então, eu sempre pude construir sob workflows, sempre pude. Né? Então, eu quero fazer uma automação que um workflow chame o outro, né? Ele execute o outro a partir de um módulo de sub-workflow que chama, né? De execução automática. Então, basicamente, eles só reaproveitaram esse modelo e trouxeram para esse formato de agente de AI, tá? Bom, vamos lá. Gente, mesma coisa, tá? Receita do bolo aqui. Modelo do chat. OpenAI. Siga usando o GPT. Pode usar o Gemini, pode usar qualquer um, né? Vamos frisar isso. E aí a gente vai brincar de ferramentas, tá? A hora que eu coloco em ferramenta, eu não vou escolher o Gmail mais. Eu vou escolher o quê? Call N8N Workflow Tool. Então, use outros workflows como uma ferramenta, tá certo? Então, aqui eu vou chamar primeiro, aqui eu vou chamar o Tera Calendar. Maravilha. Quem que eu vou chamar depois? Call N8N Workflow Tool. Vou chamar o Tera Email. Opa, peraí que ele abriu lá para mim. O Tera Emails. Isso. Vou dar os nomezinhos deles aqui. Para eu saber qual que é qual, né? Então, esse aqui é o Tera Calendar. Vou botar esse aqui como Tera... Eita! Tera... E-mails. Beleza? Qual mais que a gente tem? O financeiro. Então, Call N8N Workflow e o Tera financeiro. Tá? Acabou. É isso. Olha só. Que interessante. Você viu como é fácil você criar um sistema de multi-agente? Foram 5 cliques aqui, no máximo, tá? Então, essa é a estrutura do multi-agente. O que ele faz? Né? Toda vez que eu conversar com ele, ele vai poder resolver todos esses problemas. Eu não preciso ter que conectar esse com o WhatsApp, esse com o WhatsApp, esse com o WhatsApp, esse com o Telegram. Eu não preciso ficar fazendo 150 mil integrações, sendo que eu posso fazer uma só, né? Agora, uma coisa que é interessante trazer é a seguinte. Aqui eu estou fazendo um sistema de multi-agentes, onde um agente consegue usar ferramentas dos outros, né? Tem uma coisa que é muito legal para quem está pensando em ir lá para o Pro, que a gente vai falar um pouco de como um AI Agent consegue levar de forma individual, fazer perguntas, levar inputs para outros agentes, né? É um outro nível de multi-agente. Esse aqui é o nível 1, né? Vamos tirar do chão. Você tem seu primeiro sistema multi-agente. Então, acho que isso aqui é muito legal, tá? Ele já tem uma carta de ferramentas para quem ele precisa usar, para qual situação. Mas tem uma configuração extra que a gente vai precisar fazer aqui para que ele funcione perfeitamente, que é a seguinte, né? Beleza, estou lá com todos os agentes conectados, só que isso vai mudar um pouco a organização dos sub-workflows, tá? Eu vou voltar lá só para vocês entenderem que é o seguinte, se eu não fizer isso, potencialmente ele não vai funcionar. Como ele não é mais um cara individual, ele é um agente que mora agora num coletivo de agentes, o agente de e-mail aqui no caso,
sempre, ele não, se eu mandar uma mensagem lá agora pro agente master, ele não vai chegar aqui, porque esse aqui tá esperando mensagem do chat, né? Não tá esperando mensagem de um amigo. Para ele receber a mensagem do amigo de forma automática, a gente tem que fazer uma rápida alteração aqui, modificação aqui. Eu vou tirar o When Chat Message Received, não vai ser mais pelo chat. Eu vou só desconectar, tá? Vamos tirar tudo. E aqui, você vai escolher esse módulo, executar sub-workflow. Executar como um sub-workflow. When executed, na verdade é esse aqui, tá? Quando executado por outro workflow. Uma configuração aqui simples, você vai colocar para ele aceitar todos os dados, tá? Não tem dado específico que eu quero mandar para ele. E maravilha, tá rodando, tá? Então, quando é executado por outro workflow, aí sim você vai rodar o AI Agent. Você vai salvar, e aí você vai fazer um por um. Vamos lá agora no Tera... Esse aqui é o Tera Calendar, né? Tá com um Tera E-mail, não. Mas vamos lá para esse outro Tera. Vai compartilhar essa guia aqui. Esse aqui, mesma coisa. A gente vai tirar o chatzinho. Eu vou excluir, tá? Porque às vezes ele dá uma bugada. E vou escolher o executar sub workflow. Ações, execute, não. Não é esse aqui não, é um gatilho, tá? Não é esse aqui não. Esse aqui, ó. Gatilho, when executed, parará, tá? E assim por diante. Não vou fazer um por um, gente, mas é isso. Aí você tem que fazer isso. Voltar lá na configuração, colocar aceitar todos os dados, tá? E aí você vai dar um salvar e maravilha, tá? A partir do momento que você faz todas essas conexões, um por um, vai chegar lá naquele master, vai mandar a mensagem, ele vai saber com qual agente ele precisa conversar. Então, ao invés de eu ter um ler e-mails, enviar e-mails, ler calendário, enviar calendário, eu já tenho acione esse assistente para ele resolver esse problema específico. Então, isso muda um pouco de figura. Pensa que você tem, por exemplo, um que é criador de conteúdo, outro que posta conteúdo no Instagram, outro que posta coisa no LinkedIn, outro que faz análise competitiva. Aí você consegue criar uma família ali de agentes e conectá-los numa fonte única de informação, né? Fazer com que eles possam receber as perguntas e o próprio sistema identifique o que ele tem que fazer para responder essa mensagem, tá? Então, isso aqui, vou voltar lá para o Mãe de Todos aqui, que eu chamo. Isso aqui é uma origem, é um início, é um pontapé inicial, né? É tirar do chão esse conceito de multiagentes, né? Que nada mais é, pessoal, do que você dar a capacidade para que esses agentes consigam interagir entre si, né? Tanto de forma autônoma quanto de forma responsiva, que é o nosso caso aqui, tá? E aí, de novo, né? Fazer sistema de multiagentes, né? Existe uma série de formas, não precisa ser só no N2N, né? Dá para fazer no código, né? Aquela coisa toda. Mas, novamente, o N2N foi a primeira ferramenta no code, eu consigo olhar para uma interface e fazer esse tipo de conexão. Tá? Fácil, rápido, mas a qualidade vem da configuração. Né? Trazer mais ferramentas, deixar eles mais potentes, trazer uma memória mais robusta, trazer um banco de dados, que é exatamente isso que o Fê falou. Uma coisa é a gente fazer essa construção que eu estou mostrando aqui para vocês, que é muito conceitual, né? A gente quase que prototipa aqui, eu mostro para vocês quais são os caminhos que existem. Outra coisa é deixar isso de fato robusto, preparado, com segurança, com controle de latência, com monitoramento de erro, né? Que aí já fica uma coisa mais pró. Mas essa aqui é a mentalidade que eu gostaria de vocês saíssem com isso na mente hoje. Pô, eu consigo agora abrir um N8N e criar um assistente pessoal para colocar dentro do Telegram da vida, né? Ou no WhatsApp, ou no Slack. Então, acho que essa é muito o mindset. Bom, ô Fê, eu queria passar só mais um assunto. Temos mais uns 10 minutos aí? Temos, lógico, Ivan. Eu ia perguntar se dá, eu não sei se chegou a testar esse sistema todo aí. Mandar uma Eu mensagem para até. ele consultar mais de um. Sim, ele vai fazer a mesma coisa, quer ver? Peraí. Deixa eu ver aqui. Aí eu só preciso ver
Ele tem um permissionamento. O meu específico tem um permissionamento por causa da VPN, mas eu acredito que ele vai funcionar. Que ele está numa instância de VPN. Confesso que eu tô impressionado que é tão simples conectar os workflows desse jeito. Você faz aí no seu, você vai ver. Listar meus eventos de hoje. Vamos ver se ele vai rodar. Não, listar não, né? Vamos perguntar se eu tenho eventos hoje. E aí ele faz toda essa conexão. Em tese, ele vai lá procurar um deles. Você consegue acionar, tipo, dois simultâneos, assim, e falar, veja se eu tenho um evento a partir do meio-dia, e se eu tiver, me manda um e-mail a respeito. Você consegue. Que legal. Consegue. Mas esse é mais complexo. Isso, como tá agora, não daria para fazer desse jeito, porque eu tenho que fazer um outro tipo de conexão. Mas esse vai fazer pontual. Tá vendo que tá demorando? Ó, isso aqui é minha VPN, ele dá timeout. Deixa eu ver se agora eu consigo restaurar a sessão. Atualizar a página. Peraí. Agora acho que vai, vamos ver. Abrir o chat. Eu tenho eventos hoje na minha agenda. Minha VPN, Fê. Ele não vai por causa da VPN, mas ele foi procurar. Ele falou que eu tô com problema de tentar acessar a minha agenda. Como eu não, por que isso acontece? Inclusive, quem tiver VPN até um bom ponto. Por que isso acontece? Quando o N8N faz um multi-workflows, ele faz uma conexão, é como se ele fizesse uma conexão com um cluster diferente. Ele vai lá no outro workflow, ele pega o ID do outro workflow e aí ele passa por uma camada de segurança que o meu computador especificamente, mesmo estando em nuvem, vai barrar. Porque eu estou no N8N dentro do meu servidor. Então, se você estiver fazendo isso em cloud, provavelmente você vai conseguir rodar normalmente, porque ele não precisa fazer essa ponte até um outro workflow da sua máquina, tá? Mas é exatamente isso aqui, não vai mudar nada, tá? É a mesma configuração. Você pode perguntar o e-mail, você pode fazer o que você quiser. Beleza? Beleza. Você falou que ia passar mais um pedaço? Quero só um negocinho aqui, fugir um pouco do script. É o seguinte, dá uma pincelada em MCP, que é uma coisa que todo mundo fala muito, e que eu acho que no N2N também é uma das coisas mais legais para quem quiser aprender um pouco sobre essa ferramenta. 10 minutos, vou conseguir. Bom, para quem não conhece o MCP é um protocolo de conexão e integração entre ferramentas, né? Então, a gente fala muito da API, né? Essa coisa assim, eu vou conectar o Telegram com um Google Forms, é via API, né? Ou eu vou conectar o Google Calendar com um agente, é via API. Só que aí o MCP chega e fala assim, eu criei uma forma de padronizar todas as conexões, eu não preciso de 1000 chaves diferentes, de 1000 parâmetros diferentes, eu deixo isso muito mais acessível para que qualquer agente de AI consiga conversar com essas ferramentas. Então, é um protocolo de conexão entre ferramentas e agentes de inteligência artificial, nada mais. Agora, por que isso é legal? Isso é legal por causa do seguinte, no N8N, por exemplo, se eu clicar aqui em mais, e colocar MCP, de novo, o N8N inovou, né? Não tinha ninguém fazer MCP no code, o N8N veio e fez. Eu vou criar o meu servidor de MCP. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou expor todas as minhas aplicações a partir de um único endereço. Eu vou colocar o Gmail, eu vou colocar o Google Sheets, eu posso colocar um Airtable, eu posso colocar o Gira, qualquer tipo de aplicativo que eu tenho num único endereço. É uma conexão só. Não preciso ficar conectando toda vez. Então, eu criei meu MCP Server aqui. Esse aqui, eu vou realmente só mostrar para vocês testarem, brincarem e baterem a cabeça depois, né? Tô arranjando problema. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar um Gmail. Beleza. Vou colocar um Gira. Beleza. Vou colocar vou colocar um Airtable. Vou colocar tudo que eu tenho de ferramenta aqui na minha stack. Então o N8N, ele cria o seu próprio MCP, né? Não é que você vai criar o MCP em outro lugar e daí vai conectar ele nos seus workflows. Ele faz o próprio MCP. Ele faz o próprio. Que legal. Ele não tem limites, eu brinco. Até o Notion botei aqui. Botei até o Notion, tá?
Isso, inclusive, por que eu estou falando? Porque isso, inclusive, cria um mega de um atalho quando a gente fala de sistema multiagente. Bom, criei um MCP Server, ou seja, né, eu em tese, aí só tenho 10 minutos, mas teria que conectar, fazer a credencial, né, de todas essas ferramentas, maravilha. E aí, quando você abre o server, você vai pegar essa URL aqui, pode ser de produção, de teste, eu vou copiar essa URL. Qualquer serviço que chamar essa URL automaticamente tem acesso a todas as ferramentas que você conectou lá. Você nunca mais vai precisar conectar ferramenta por ferramenta. Então, quer ver? Deixa eu ver até se eu acho um... Ô, Lúcio, eu te pedi para dar um passinho atrás aqui. Pode, Quem por nunca ouviu favor. falar em MCP, em poucas palavras, o que é um MCP? O MCP é um protocolo de integração entre ferramentas. É o Model Context Protocol, que foi criado pela Anthropic, que é a empresa que criou o Cloud, né? E criaram exatamente porque, inclusive, o Cloud tem essa funcionalidade dentro do chat. Criou exatamente porque eles precisavam achar uma forma mais fácil de se conectar com uma gama imensa de ferramentas. Então, é um protocolo novo. Ao invés de usar a API, a gente usa o MCP, quando fala de agente de AI. Então, só conexão, facilitar a conexão. Tipo o E é isso, então a Benjamin das partir do APIs. momento... Oi? É tipo um Benjamin de APIs. Tipo um hub, exatamente. Tipo um Benjamin de APIs. Tem uma imagem, depois eu vou ver se eu vou te mandar, que ele mostra uma ilustração que alguém fez, que tem uma chave explicando o que é API, um monte de fechadura com chaves de tamanhos e formatos diferentes. Isso é uma API. E aí o MCP, ele mostra um hub de USB-C que todas entram. Posso colocar qualquer tipo de celular que vai conectar. Então acho que essa que é a jogada deles. E a partir do momento aqui na tela, né, que eu gerei a minha URL de conexão, eu posso colocar isso dentro de um agente de AI, saca? Eu chego aqui, coloco a minha URL, dou um Ctrl V, e agora esse agente tem acesso a tudo isso. Então, se eu tiver uma máquina, um workflow, por exemplo, rodando só o meu MCP Server, cara, com essa URL, eu consigo dar o poder de todas essas ferramentas de uma vez só. Por isso que eu fiz a ponte com o multi-agente. Então, o multi-agente, ele vai para outro passo agora, ele não é mais só conectar agentes, né? Porque conectar agentes o MCP já faz. Então, aí, como é que de fato a gente consegue trazer agentes autônomos que pensem sozinhos e que usem os amiguinhos ali para poder resolver o problema?